dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Um bom dia também para você que está aí no canal do YouTube ou nos canais do YouTube nos assistindo nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. E hoje, segundona com novidade. Então já vamos aqui passar pelos destaques do nosso site, porque tem uma porção deles. Vamos começar aqui pelo fechamento de quinta-feira. Sexta-feira foi feriado aqui no Brasil e em boa parte do mundo, então os mercados permaneceram fechados. Mas aqui na quinta, o Ibovespa subiu no último dia do mês de abril, conseguiu ali ficar mais perto do 0 a 0, ainda que ainda que o mês tenha fechado em leve queda, praticamente voltando aos patamares do início de março. Na quinta-feira, o Ibovespa teve uma pequena trégua, subiu 1,39 e esse alívio veio do exterior. Então, daqui a pouquinho a gente vai explicar para vocês os principais aspectos dessa movimentação de quinta-feira aqui no Brasilzão e no mundo. Além disso, a gente tem relatório Focus hoje na segunda-feira, velho conhecido nosso da agenda, e que relatório Focus que trouxe aqui, mais uma vez, a elevação da projeção de inflação. Pela 8ª vez seguida, a inflação prevista para 2026 subiu. E a gente também vai falar sobre os principais fatores de elevação dessa projeção de inflação e o que isso implica principalmente para a taxa Selic. Falando em taxa Selic, falando em taxa de juros, hoje vai ser assinado o novo desenrola, que já foi anunciado, inclusive em pronunciamento, mas agora o governo anuncia o programa de fato, com os detalhes, a assinatura desse programa e o que muda e o que não muda com o desenrola 2.0. Então, depois lá da Lobacabana, que aconteceu durante o fim de semana lá no Rio de Janeiro, vem aí o novo desenrola que está aí desenrolando-te, arrogando entre fotos e quadernos, entre coisas e recuerdos que não puedo compreender. Então vamos explicar, já que não pode compreender, a gente vai explicar aqui o que muda, o que não muda e até alguns pontos que eu sou um pouco mais crítica em relação ao desenrola. E o desenrola vem com uma novidade em relação às bets. Então a gente que não é bet, embora tem aí o meme do eu também sou bet, o vilão também é bet, porque a bet tem comprometido a renda das pessoas, endividados brasileiros, sem deixar nada de bom por aqui. Então a gente separou os principais números mais recentes da bet, das bets, das plataformas de bet, e também a treta que está rolando com a CNC, porque por um lado a CNC acusa as bets e coloca as bets como um vilão, não só do endividamento, mas também do consumo das famílias. E do outro lado estão lá as bets falando, o vilão também não é bet, o vilão são outros fatores. E aí está acusando a CNC de colocar toda a culpa em um único fator. E a gente vai explicar tintim por tintim de todo esse imbróglio também para vocês. Já vamos passar então pela nossa agenda, porque como vocês viram, hoje o dia está recheado de assuntos polêmicos e interessantes aqui no nosso mercado de investimentos. A gente pretende aprofundar todos eles. Já começando cedinho, 4 horas da manhã na Turquia, lá saiu o índice de preços ao consumidor, o CPI. 4,55 na Alemanha, saíram os dados do PMI industrial de abril, agora já a medição final do mês, e também a gente vê PMIs acontecendo em outros países, sendo divulgados em outros países, como por exemplo na zona do euro, que também já teve a sua divulgação feita às 5 horas da manhã, e o índice de confiança empresarial, o ICE, aqui no Brasil, foi divulgado às 8 horas da manhã pela FGV. Também 8 horas da manhã, medição da FGV, IPCS de abril. Então, aquele IPC, Índice de Preços ao Consumidor Semanal, já foi conhecido logo cedinho. Vamos continuar porque tem mais um pouquinho de agenda. Às 8h25 saiu o relatório Focus, esse velho conhecido nosso de agenda, esse já participante das manhãs de segunda-feira aqui no programa,
que eu já comentei, né? Já vou falar com vocês durante o programa. E 10 horas tem PMI da indústria também de abril aqui do Brasil. A gente comenta esses dados com vocês quando a gente tiver a medição dos 3 PMIs. PMI industrial, composto e de serviços, porque a gente consegue ter uma figura mais ampla de todos os setores, pelo menos por esse termômetro até de aceleração e ritmo dos setores, que é o PMI, Índice de Atividade dos Gerentes de Compras, trazido pela S&P Global. Às 11 horas da manhã, agorinha, saíram as encomendas à indústria de março, divulgadas pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Agenda longa e até um pouco mais secundária, eu diria, tem potencial para ficar em segundo plano, principalmente em meio a todas essas tensões geopolíticas que a gente vem enfrentando e até em virtude dos balanços corporativos que têm ganhado bastante espaço, pelo menos até o fim da semana passada, conseguiram disputar um pouco o protagonismo com as tensões geopolíticas durante o finzinho do mês de abril. Vamos então já falar desse fechamento, né, e desse protagonismo, o que mudou na quinta-feira, porque sexta-feira foi feriado, então o que mudou na quinta-feira em relação aos outros dias que a gente vinha acompanhando aquelas quedas do Ibovespa, quedas sucessivas do Ibovespa, que não conseguia fôlego, mesmo em meio a altas do petróleo, mesmo com a Petrobras tentando puxar o índice para cima, ela sozinha não estava conseguindo fazer verão. Então, a gente vai entender o que muda nessa quinta e o Ibovespa vai para o terreno positivo e vai com força, né? Sobe 1,39, o dólar caiu para 4,95, um dos menores patamares recentes, e lá fora o dia também foi positivo. Então, vamos entender essa figura mais geral desse retrato que a gente vê. Eu vou beber uma aguinha aqui, pausa para hidratação, que a voz já falhou aqui. Alguém perguntou, segunda de arromba? Eu também tô com saudade, viu, da sexta de arromba. Vamos ver se agora foi feriado, né? Mas vamos ver se essa sexta a gente tem de volta a sexta de arromba voltando aqui. Vamos lá então falar do nosso fechamento, dessa alta da Bolsa, que veio de vários setores. Dessa vez não foi só a Petrobras sozinha tentando levar o índice para cima. Dessa vez a gente teve participação do setor bancário, que vinha sofrendo bastante. A Vale também contribuiu, ainda que em menor medida, com essa alta de 1,39, assim como a maioria das ações do nosso índice, porque a alta foi generalizada. Poucas ações ficaram no terreno negativo na sexta. E isso aconteceu em meio a um otimismo geral também lá fora. Entrou bastante recurso estrangeiro aqui no Brasil. Para quem não lembra, o recurso estrangeiro ele foi um grande alicerce da alta da Bolsa, pelo menos no fim do ano passado e no começo desse ano, quando esse recurso estrangeiro, que é especulativo, a gente precisa lembrar disso, começa a realizar ganho. Ele sai daqui, ainda mais com o aumento das tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. Então essas tensões aumentam o risco, o recurso sai de países emergentes, como é de se esperar, até para buscar um pouco mais de segurança em renda fixa, em treasuries e até no ouro, né? A gente viu o ouro subindo bastante nesse período. Então a gente vê essa busca por segurança e essa realização dos ganhos, principalmente dos países emergentes. Brasilzão sofre com isso, sai recurso daqui para buscar essa proteção lá fora. Mas o que acontece na sexta-feira? Esse recurso volta depois de quedas consecutivas. Os ativos voltam a ficar um pouco mais baratos e esse otimismo um pouco mais generalizado faz com que esse recurso volte aqui para o Brasil para buscar esse ganho de curto prazo especulativo na nossa Bolsa. Mas não foi só na Bolsa que entrou dinheiro, pelo menos aí em boa parte do mês de abril, na renda fixa também. E por isso que a gente viu alguns momentos de Bolsa em queda e dólar em queda também, porque esse recurso estava entrando aqui também via petróleo, né? Então via ali exportação de commodities, mas não só isso. Também para buscar ganho na renda fixa, já que temos a segunda maior taxa real do mundo e continuamos nessa posição. Então entra dinheiro também para buscar essa valorização, esse rendimento na nossa renda fixa que paga juros altíssimos para quem empresta dinheiro para o Brasilzão. Então 2 motivos aí
que mantiveram o dólar até em patamares mais baixos, apesar de sucessivas quedas no mês de abril. E mês de abril a gente podia ter dividido em dois, né? O começo do mês, que foi bem positivo, novos recordes, otimismo, e o mês de abril, parte 2, que é a segunda metade do mês, que tudo isso descamba e a gente vê a bolsa caindo, realizando lucros e aprofundando as quedas. Lá fora também foi um dia positivo, porque como eu falei, esse otimismo veio principalmente do exterior. Então a gente vê o S&P 500 subindo 1,02 e Nasdaq subindo 0,89. Um dia então mais de ajuste, um dia de ajuste positivo, de recurso voltando para cá para buscar algumas oportunidades de ganho. Nada muito novo, nada ali muito gritante, apesar do temperinho de Brasil com toda a questão envolvendo a rejeição de Jorge Messias para o STF. Isso também pesou e acaba pesando mais no aspecto no cenário político, porque vem se aproximando também as eleições e cada vez mais o cenário político ganha peso dentro do mercado financeiro. Quanto mais a gente se aproximar das eleições, mais esse cenário vai começar a pesar e esses pontos específicos de Brasil vão também ganhar protagonismo. A grande questão é, isso vem em meio a uma tensão global. Então fica difícil de ganhar espaço nesse protagonismo que move o dia. Mas na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, a gente viu também um pouquinho dessa movimentação vinda da política. Vamos falar agora de focos, ainda falando de mercado financeiro, mas dessa vez das projeções do mercado financeiro, porque o Focus e o relatório Focus elevou mais uma vez a projeção da inflação. Então vamos ver como é que fica essa projeção para 2026 e a gente aproveita para passar também nas projeções de 2027. Vamos botar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque teve alta do IPCA para 4,89 e basicamente ele foi o único que se moveu nessa semana em meio às projeções do mercado financeiro. O PIB ficou em 1,85, o câmbio continua em 5,25, sempre ali muito próximo da valorização ou do patamar de dólar atual. O mercado tenta manter perto do dólar à vista para não errar. E a Selic continua em 13. Lembrando que a Selic subiu durante esses últimos relatórios Focus, agora fica mais estável, mas subiu, teve várias revisões para cima, acompanhando a alta da inflação. E aí é o que eu sempre falo, Débora, vocês vão perguntar em casa, Débora, mas a inflação está subindo por alimentos e combustíveis, subir a Selic não vai adiantar nada. Pois é, a gente sabe disso, mas o mercado financeiro vai usar como um instrumento de pressão e recado, ainda mais nesse momento de cortes de juros lá no Banco Central, que começam a acontecer os cortes. Aqui é um recado até onde isso pode ir diante dessa projeção, que também é do mercado, de 4,89 para a inflação. Então, esperando uma inflação de 4,89, o mercado acha que a Selic pode cair até 13. Caso essa projeção volte a subir, eles podem ajustar ainda mais, deixando um recado ali para o Banco Central. Olha, até aqui a gente aceita. Mais do que isso, a gente vai começar a fazer pressão. Então, não que isso já não seja um instrumento de pressão do mercado financeiro. Para 2027, que o mercado ainda tem bastante coisa para errar, algumas previsões se moveram e moveram para baixo. Então, vamos colocar aqui de novo as previsões só de 2027, 4% de IPCA para o ano que vem, 1,75% de PIB, então já esperando uma desaceleração da economia no ano que vem, um dólar mais apreciado, um dólar a 5,30 e uma queda da Selic. O mercado está achando que a Selic vai cair e não vai fazer diferença no PIB. Mais que isso, o PIB vai cair, ainda prejudicado no médio prazo, talvez por essa Selic mais alta e outros fatores também internacionais. Aqui a gente vê um mercado até um pouco mais pessimista com o ano que vem e com a inflação desse ano jogando para cima a variação dos preços aqui no Brasil. E isso se deve muito aí a combustíveis e alimentos. Vamos falar do nosso principal assunto do dia, que é o Desenrola, o novo Desenrola 2.0. Ele já foi até anunciado, de certa forma, na TV, em pronunciamento do presidente Lula na TV, e a gente vai explicar o que muda
e o que não muda em relação ao primeiro desenrola e o que deve mudar também na nossa vida e no nosso bolso. A gente separou esse VTzinho do presidente Lula, a gente vai passar e na sequência eu comento com vocês essas mudanças e o que eu vejo de pontos críticos e pontos positivos do Desenrola 2.0. Parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil. Um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES. Os brasileiros endividados terão um juros mais baixos, de no máximo 1,99 e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar a sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas online. Vamos lá, porque o presidente Lula falou um ponto bem importante e esse é o tema da nossa enquete de hoje que está aqui no chat. Você acha que o presidente ou que o governo brasileiro deveria ter uma restrição maior em relação às bets? Sim, porque a coisa já está muito crítica. Não, porque as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem, então é uma escolha individual. Ou depende? Aí falando dos endividados e dessa coisa toda faz sentido. A gente deixou a enquete aí para vocês e no final a gente vai voltar a falar da bet e aí a gente já traz o resultado. Então a enquete já está no chat, participem para que a gente traga esse resultado no final do programa daqui a pouquinho com vocês. Então vamos entender esses pontos que o presidente Lula trouxe do novo Desenrola 2.0 e vamos entender também algumas questões em relação a isso. A gente separou um painel para resumir toda essa história e eu vou passar ponto a ponto com vocês aí em casa. Então vamos colocar na tela para o pessoal de casa acompanhar esses principais aspectos que devem vir com o Desenrola 2.0. Vou até abrir aqui também para acompanhar com vocês. Agora já apareceu. Então vamos lá. Renegociação facilitada. Dívidas com banco, cheque especial, crédito e FIES. Então aqui a gente vê, né, quais modalidades de crédito devem ter a renegociação facilitada. As dívidas com banco de aspectos mais gerais, o cheque especial que a gente viu nos dados do Banco Central, que são também grandes vilões do orçamento das famílias, tem taxas altíssimas, e o cartão nem vou falar, porque cartão e cheque especial juntos são os principais vilões dos juros na média cobrados dos brasileiros. Então, se a gente está falando ali de rotativo do cartão acima de 400%, cheque especial e parcelamento do cartão normalmente estão ali 190, 100 e pouquinhos por cento no caso do cheque especial. Então, se não me engano, 140. Então, são modalidades de créditos que têm uma taxa de juros muito alta, né? São taxas altíssimas e que deixam a dívida impagável. E essas renegociações vão ser facilitadas. Um ponto que o presidente fala aí no pronunciamento é que descontos vão ser de até 90%. E aí pode ter redução de 30% a 90% no valor principal da dívida. Mas quem determina se é 30% ou 90% vai provavelmente ser o banco, né? Então aqui a gente tem um ponto. Até que ponto, né, o banco vai abrir mão ali de receber aqueles juros, aquele principal, porque boa parte já está dado como perdido, o banco ele acaba colocando o provisionamento de devedores, tá? A gente tem o PDD e conforme aquela dívida vai andando e vai evoluindo, o banco normalmente já provisionou boa parte da perda, inclusive por isso às vezes vende para outros escritórios cobrarem aquela dívida, porque para ele já colocou como perda. Então, dado isso, né, essa redução de 30% a 90% vai depender do que vale a pena também para o banco. E aqui eu tenho um ponto um pouquinho mais crítico em relação a isso, em relação a essa redução de 30% a 90%. Poderia
ser um pouco mais, uma faixa um pouco menos ampla e, claro, para o maior, para que o banco não tivesse tanta margem aí para reduzir a dívida. Juros mais baixos, de até 1,99 ao mês, é que considerando que a gente tem uma taxa básica de juros de 15, 1,99 ainda é bastante coisa, né? Mas pensando também que a gente tem no Brasil taxas cobradas ao mês, né? Se a gente fosse anualizar uma taxa de 140, quanto dá ao mês? Né? Dá quase uma taxa Selic por mês. Então, você tem essa redução dos juros. Quem pode participar? Tem limitação de renda, quem ganha até 5 salários mínimos, aproximadamente R$8.000, então tem um recorte também de pessoas e brasileiros que vão poder renegociar essas dívidas. E aqui, para mim, o ponto mais importante, no sentido de crítica, é o FGTS. Esse uso de saldo para quitar dívida, 20%, claro que é limitado a 20% do saldo do FGTS para quitar dívidas, mas aqui eu tenho um pouco de ressalvas para falar de FGTS, porque o FGTS, eu tive críticas também quando ele foi usado de garantia para crédito, porque é uma segurança, é um fundo de garantia do trabalhador, é um fundo que fica por tempo de serviço e que vai ser usado e transferido para o banco para pagar dívida, para pagar juros, para amortizar juros impagáveis que o próprio banco criou. Então, eu acho que muitos aspectos aqui ficam na mão do banco ainda, e essa transferência do FGTS para a mão do banco também me traz um pouco de incômodo no sentido de ter que tirar essa segurança, esse fundo de garantia do trabalhador para quitação de dívida e isso acabar na mão do banco, de certa forma, lá no final. E ainda tem um outro ponto aqui, um outro aspecto para passar com vocês. Vou colocar aqui de novo na tela para vocês acompanharem comigo, que quem aderir ao Desenrola não pode apostar por um ano. Então vai ficar bloqueado das bets por um ano. E isso vem de vários estudos que vêm sendo apresentados que mostram que o brasileiro ele tem se endividado e muitas vezes, e aí eu falo que vira a porca correndo atrás do rabo, porque muitas vezes o brasileiro aposta para tentar quitar uma dívida, então tem ali uma dívida, está com uma parcela atrasada, tenta jogar para ver se ganha um dinheiro para pagar aquilo. Só que aí ele perde. E aí ele fica devendo a parcela e aí fica com aquele rombo da perda. E aí ele quer recuperar a perda e o dinheiro. Então a gente vê que vira um ciclo vicioso, né? Vira a porca mesmo correndo atrás do rabo e isso vai virando uma bola de neve. Então, se você aderir ao Desenrola, você não pode apostar, até porque as apostas têm sido apontadas como fator de endividamento do brasileiro, que é o que mostra uma série de notícias que vem abordando esse assunto depois de um estudo divulgado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio, como as bets viraram um vilão do superendividamento das famílias brasileiras. A gente separou uma matéria da Carta Capital aqui que mostram que as apostas em bets devoram salário e só 19% dos brasileiros que jogam veem isso como diversão. Então a gente pode entender que mais de 80% dos brasileiros veem como uma forma de renda extra, veem como uma forma de investimento e que isso, na verdade, é preocupante. E eu acho uma coisa bem sintomática, inclusive, do modo de produção capitalista, do neoliberalismo e, inclusive, da falta de renda da população. Porque a população, como a gente viu em outros estudos, 45% dos brasileiros têm precisado de renda extra. Então, a renda tem sido insuficiente. E isso é uma questão sintomática de como os trabalhadores são tratados, não só no Brasil, mas no mundo, e esses salários são insuficientes muitas vezes e colocam o trabalhador em situações que ele precisa escolher o que ele vai consumir, que colocam o trabalhador numa situação difícil. E aí, ele, nessa situação, ele vê uma forma de ganho fácil, que parece que é um ganho fácil, ilusória de ganho fácil. E ele vai nessa ilusão consumir bet. Então ele vai colocar ali um dinheiro e ele não vai ver isso como, na maioria das vezes, como uma diversão. Ah, vou colocar um dinheirinho ali para um jogo que eu tô assistindo. Não é isso. Ele vê como uma possibilidade de investimento e renda extra. Inclusive nessa matéria da Carta Capital, se não me engano, aponta que a forma que as bets colocam os termos, saque, depósito, tudo isso induz o brasileiro
a acreditar que realmente aquilo é um investimento ou uma forma de ganho rápido, uma forma de renda extra. Mas não é. Porque não é um investimento que você ganha ali, vamos pensar no investimento que tem volatilidade, que você vai ganhar 1% no mês e depois ele cai um pouquinho. Não, é perdeu ou ganhou. É binário, é 0 ou 1, ou você perde ou você ganha. Então é de altíssimo risco e não é um investimento. Está longe de ser. Né? É uma coisa que você tem, embora você tenha probabilidade, no caso da aposta esportiva, porque no Tigrinho nem isso, é algoritmo que ninguém conhece o que é feito para você perder mesmo, ainda que tenha probabilidade, se for contra a probabilidade ali, você vai perder tudo. Então não é que você perde uma parte, você vai perder, é 0 ou 1 mesmo. Então não é um investimento, muito menos de baixo risco. Mas os números mostram que a situação do brasileiro vem aumentando e a situação crítica aqui do brasileiro vem aumentando em relação às apostas e às bets. Não só na forma de lidar, né, dessa minoria vendo como diversão e a maioria vendo como possibilidade de renda, mas também outros aspectos, porque pelo menos quase 10 milhões de brasileiros realizaram apostas em bets no mês de março, 9.562.818 pessoas. Segundo um órgão estatístico aí de consumidor, só 19% dos apostadores encaram as bets como entretenimento, que foi o que a gente acabou de falar, e a busca pelo termo bets confiáveis, como se fossem confiáveis de alguma forma, cresceu 311% nos últimos meses. Desde a regulamentação de 2023, o gasto mensal com apostas, aqui segundo a CNC, pode chegar a 30 bilhões por mês, tá? Não é por ano. Então, a gente está falando de um gasto mensal que está deixando de ir realmente para o comércio, está deixando de girar a economia local, está deixando de consumir um serviço para consumir bets online que não deixam nada de bom no Brasil. Não cria emprego, não cria renda, não deixa nada de bom a não ser o rastro de destruição que pode virar, no final, um caso de saúde pública, que pode virar uma ludopatia. Então, deixa só o rastro ruim aqui e os lucros remetidos para fora, sem gerar nada e sem girar a economia. É diferente de um comércio, de um serviço, de algo que você consuma aqui. E é justamente isso que a CNC está falando. Não só está sendo responsável por endividamento, e a gente pode pensar, tem outros aspectos também, como a taxa de juros, que podem estar sufocando o comércio e endividando o brasileiro, mas o brasileiro está deixando parte da renda em algo que não traz nada de bom e não gira economia, não tem multiplicador, não cria empregos aqui no Brasil, porque normalmente são plataformas online lá fora. E segundo a CNC, a evolução dos gastos com bet teve aumento de 500%. Eu até separei um outro dado aqui bem interessante, não sei se já perdi, mas eu vou pegar ele aqui de novo, em relação às classes C, D e E, que vem também aumentando a participação, antes da regulamentação ali em 2018, a participação da renda, naquela parte do orçamento para lazer e tudo mais, era 10% e passou para 38%. Então é como se o brasileiro não estivesse gastando com outras formas de lazer e destinando o dinheiro deles para as bets. Então acho sim que tem que colocar isso como uma questão para quem adere ao Desenrola Sim e até pensar em outras formas de trabalhar com isso em relação aí a esse gasto, a essa geração de destruição que está deixando aqui no Brasil. Inclusive, vamos ver o resultado então que vocês acham aí em casa. O governo deveria bloquear apostas de forma mais ampla? Sim, já está fora do controle 85%. Não, é uma escolha individual com 2%. E depende, regras duras já resolveriam 13%. Então a maioria aí do nosso chat, da nossa audiência, acha que sim, já está fora de controle e realmente está virando um poço sem fundo e trazendo uma bola de neve para os brasileiros. E a situação pode agravar ainda mais e não deixar, como falei, nada de bom por aqui. Vou deixar um último recado antes de me despedir, porque amanhã, no dia 5 de maio, tem a nossa aula com o Jamil Chad, imperdível, e depois debate com o Eduardo Moreira sobre a nova ordem mundial. Porque os Estados Unidos atacam o mundo e o que o nosso Brasilzão tem a ver com isso. Ainda não se inscreveu? O acesso é gratuito, mas a gente pede que vocês se inscrevam aqui no link iclmercado.com.br ou no QR Code que está no cantinho da tela. Você já se inscreve, fica por dentro da aula, é avisado e ganha o ingresso para participar aqui com a gente,
Eu estou curiosíssima para essa aula, já meu chat é incrível, então eu quero ver muito o que ele tem a falar sobre esse assunto. E eu acho que vocês aí em casa também. Então, iclmercado.com.br. Agora vou rolar para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês no Rolê ICL. E amanhã eu volto para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.